Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de G.M.G. Leclésio, que é um escritor e ensaísta franco-mauriciano, nascido em 1940, de uma família de banqueiros na Ilha Maurícia, desde o século XVIII, que recebeu o Nobel de Literatura de 2008. Ora, então, de nome completo, Jean-Marie Gustave Leclésio, nasceu em Nice a 13 de abril de 1940. Era filho de Raoul Leclésio, um cirurgião mauriciano, e da sua prima irmã Simone Leclésio, francesa. Ora, os primos irmãos, como sabem, são primos netos do mesmo avô, digamos assim, dos mesmos avós pelo lado do pai e pelo lado da mãe. Portanto, são muito primos. Ambos descendiam, portanto, da mesma família, uma família de banqueiros oriunda da Bretanha, com ascendência inglesa, que, no século XVIII, emigrou para a Ilha Maurícia, portanto, uma ilha que fica ali ao lado de Madagascar, não é? Junto de Moçambique. Após a anexação da ilha pelo Império Britânico, adquiriram a nacionalidade britânica. Mas foi permitido aos colonos que lá viviam antes de língua francesa continuarem a usar a sua língua e a manterem as suas propriedades. Durante a Segunda Guerra Mundial, que já estava a decorrer quando ele nasceu, a família manteve-se separada, pois o pai estava impossibilitado de se juntar à esposa e ao filho, lá em Nice, porque estava na guerra, na África. Após a guerra, quando Jean-Marie tinha 8 anos, a família reuniu-se então novamente na Nigéria, onde ele na altura servia como cirurgião no exército, função que o levou a trabalhar em diversos países da África. Ora, o Leclésio estudou na Universidade de Bristol, obteve o seu mestrado no Institut d'études littéraires de Nice, pertence à Universidade de Aix-en-Provence, no ano de 1964, com uma tese sobre Henri Michaud e depois concluiu a tese de doutoramento sobre a história do México na Universidade de Perpignan em 1983. Ele é um especialista em Michoacán. Ora, o Michoacán, que é um distrito, é um estado do México, que ele especializou-se no conhecimento da cultura, das tradições, dos mitos, dos monumentos arqueológicos, lá do povo indígena, que lá residia antes da chegada dos espanhóis, e, enfim, e fala, portanto, da sua cultura, da sua civilização, que foi completamente destruída pelos invasores, chamamos-lhe assim, pelos conquistadores espanhóis. O Leclésio viveu lá, entre os povos indígenas do Panamá, durante vários anos, na década de 1970, e foi aí que ele adquiriu a experiência que veio realmente não só permitir escrever este e outros livros, mas fundamentalmente mudar completamente a sua visão de vida, da arte e das pessoas. Depois ele, ao longo da vida, trabalhou em várias universidades de diversas partes do mundo e viajou pelas 7 partidas do mundo. Portanto, ele apesar dele andar quase sempre em viagem, até por causa da profissão do pai, que mudava-se o exército, mudava-se e ele ia atrás da família, mas ele desde os 7 a 8 anos de idade começou a escrever, escreveu poemas, sagas, contos e novelas, quando ainda era criança e adolescente,
A maior parte deles nunca chegaram a ser publicados. E então tinha ele 23 anos quando foi publicado o seu primeiro romance e que o tornou imediatamente famoso de um dia para o outro, que se chamava Le Procès Verbal, que está traduzido para Portugal com o nome O Processo de Adão Polho. Este livro foi selecionado para o Prémio Goncourt, que não ganhou, mas obteve o Prémio Renaudot em 1963, que era um dos mais importantes galardões literários da França. E desde então ele continuou a publicar e publicou cerca de 40 livros para aí, incluindo contos, romances, ensaios, duas traduções de temas lá mitológicos da cultura indígena americana, fez inúmeros comentários, escreveu prefácios, montes de prefácios para outros autores e também participou em algumas obras coletivas. Ora bem, a obra de Le Clézio está cheia de personagens obcecadas pela morte. O escritor coloca o ser humano a enfrentar diversas experiências que lhe proporcionam viver os mais variados tipos de aventuras interiores. Podemos dividir a sua carreira mais ou menos em dois períodos. Um período que vai desde o ano de 1963, né, quando publicou o primeiro livro e ganhou o seu primeiro prémio, como já vimos, que vai até mais ou menos até 1975, na qual o Le Clézio explorou temas profundos e difíceis como a loucura, a linguagem, a escrita. Ele dedicou-se à experimentação formal, na sequência de outros contemporâneos da sua época, como o Georges Perec, o Michel Butor. Bem, então a obra de Le Clézio foi muito elogiada por intelectuais como Michel Foucault, Gilles Deleuze, que elogiaram essa sua escrita. Mas o que é certo é que ele, então, por volta aí dos meados da década de 70, mudou completamente de estilo. Talvez na sequência dele ter ido viver lá entre os indígenas. Fosse lá pelo que fosse, o que é certo é que o seu estilo mudou, teve uma mudança drástica e os seus romances tornaram-se uma escrita assim, menos atormentada. Passou a abordar temas como a infância, a adolescência, as viagens, que ele, como tinha viajado muito, passou a falar das suas viagens. E em 1980, pela primeira vez, foi o primeiro vencedor de um prémio que tinha sido acabado de ser criado pela Academia Francesa, que era o prémio Paul Morand, e venceu com aquele que é por muitos considerada talvez a sua melhor obra, que é o romance Désert, que em português tem o nome Deserto. Entre as suas restantes obras, destacam-se principalmente obras como La Fièvre, que em português é A Febre, que é uma coletânea de contos, e uns romances que infelizmente penso que não estão traduzidos em português, que é o Le Déluge, La Quarantaine e o Poisson d'Or. O Clézio, em 1975, casou com Gemia, que era uma marroquina de origem sarauí, e talvez esse casamento tenha também influenciado nessa sua acalmia. O que é certo é que ele, que já tinha uma filha do casamento anterior, teve outra filha deste casamento com a Gemia. E já agora uma curiosidade, ele escreveu, juntamente com a esposa, com essa Gemia, em 1993, um livro que se chamou Jean de Nouage, que é um ensaio sobre a população lá da terra dela, dos Saoris. Pronto. As obras de Le Clézio
estão publicadas em muitas línguas, como o alemão, o castelhano, o chinês, o dinamarquês, o grego, o inglês, o japonês, o russo e o turco, entre outras, como portanto o português, não é? Que está muito publicado em Portugal e no Brasil. Esta grande difusão da sua obra fez com que ele seja considerado hoje um dos autores franceses mais traduzidos em todo o mundo. O Leclésio integra desde 2002 o júri do prémio Renaudot. Lembram-se que foi com ele que ele com o seu primeiro livro que ele venceu esse prémio. O Leclésio vive desde 1990 em vários locais, vive sobretudo em Albuquerque, na cidade dos Estados Unidos, lá na Maurícia, e em Nice, portanto, os seus 3 locais de eleição, mas, e continua a escrever até hoje. Como corolário do seu sucesso, em 2008 recebeu o Prémio Nobel de Literatura. E a motivação do prémio, segundo lá o Comitê Nobel, é que é um autor das novas partidas, aventuras poéticas e êxtase sensual, o explorador de uma humanidade além e abaixo da civilização reinante. Então, posto isso, dando assim uma ligeira e rápida abordagem sobre a sua vida e as principais obras dele, iria agora então, como é habitual, falar dos livros que estão traduzidos em Portugal e que eu presumo que tenho tudo, não sei se não tiver, poucos me faltarão. Iria, como habitualmente, começar por ordem de publicação. E, como já dissemos, o seu primeiro livro, que foi o seu grande êxito que o lançou, e que venceu o seu primeiro prémio, foi este. O Processo de Adão Polho, que é o nome que tomou em português. E pronto, diz aqui na sinopse que, para além de dizer que foi que lhe garantiu um sucesso imediato e foi o seu primeiro prémio, diz que não é por mero acaso que o herói deste livro tem um nome insólito, o Adão Polho. O Adão representa aqui, a um tempo, o primeiro e o último homem, aquele que é a loucura ou uma vontade estranha de tentar uma experiência extrema. Isola do resto dos mortais. Mas o mundo não poderá compreender o seu comportamento. Será ele um desertor? Um evadido de um asilo psiquiátrico? Adão refugia-se numa casa abandonada, longe da cidade e da ordem, para ele incompreensível, que aí se vive. Por obscura coincidência, liga-se a uma jovem que parece servir-lhe de indicativo e de réplica. E após ter franqueado as fronteiras da obcecação, desce de novo ao mundo como um profeta. É então que a sua vida se confunde com a própria vida com letra maiúscula, animal, material e incognoscível. Transforma-se na praia onde passeia, no cão que o segue, no rato que ele esmaga. Enfim, tudo isto o levará fatalmente a ser considerado louco pelos homens, cujos tabus, novo Adão infernal, ele pretende violar. Portanto, é esta a sinopse do livro. Depois, então, a seguir, falaria do A Febre. A Febre, que foi, então, outro grande livro dele, cuja sinopse diz que são 9 histórias, portanto, é uma coletânea de contos, 9 histórias de pequena loucura. Portanto, está a ver, cá estamos ainda naquela fase em que ele tratava temas experimentais, sobretudo que andava à volta da loucura, da estranheza. Ora, portanto, histórias da pequena loucura, ficcionais, e que, no entanto,
não foram inventadas. O seu tema foi tirado de uma experiência familiar. Todos os dias perdemos a cabeça por causa de um pouco de temperatura, de uma dor de dentes, de uma tontura passageira. Enervamos-nos, experimentamos prazer, embriagamos-nos, e nada disto dura muito tempo, mas é o bastante. A nossa pele, os nossos olhos, os ouvidos e os narizes acumulam todos os dias milhões de sensações que nunca mais se esquecem. Somos uns verdadeiros vulcões. E é isso que estes contos tratam, assim, cenas de pessoas estranhas, um bocado loucas, como era aqui o herói do Adão Polho. Seguidamente, o livro seguinte, publicado em Portugal, é o Índio Branco. O Índio Branco, que é um livro assim muito curioso, em que ele, aqui, através de fotografias da sua coleção de fotografias e de imagens e da tradição, da cultura índia, americana, ele vai apresentando pequenos textos sobre, de facto, a cultura índia, apresentando-se como o índio branco, não é? Portanto, o índio branco é ele próprio. Portanto, que sendo branco, ele assumiu um espírito, o espírito dos índios. Né? Já sei logo aqui, a primeira gravura é esta, e muitas outras, por baixo é só gravuras. Esta é uma imagem típica do sol lá na cultura inca. E etc. por aí. Tudo só assim, muitas fotografias e gravuras sobre a cultura inca, dos índios americanos. Ora bem, depois então temos aquela que é então considerada a sua mais importante obra. Deserto. O Deserto, como já ali dei um bocadinho a entender, que conta a vida dos povos nómadas daqueles países africanos torturados pela guerra, em que daquelas tribos que, para fugir à guerra do tempo dos colonizadores, sobretudo dos colonizadores franceses, na zona da Mauritânia, do Sudão e até mesmo vindos de Tombuctu, fugiram através das areias, não é? Atravessaram os desertos para chegarem junto ao Mediterrâneo. Que depois uma descendente dessa povoação de guerreiros, não é? Partiu, ela e muitos outros, sobretudo crianças, doentes, velhos, mulheres e animais, assim, partiram numa derradeira viagem a caminho do Ocidente. E então o livro conta aqui a história da jovem Lala, que diz aqui, a menina da grande cidade junto ao mar, que mais tarde serviria como criada num hotel sórdido de Marselha, e que finalmente se veio a tornar numa célebre cover girl, descoberta por um fotógrafo de modelos e que a tornou conhecida e célebre. Porém, não obstante todas as experiências que usualmente transformam os seus contemporâneos imigrantes em escravos adormecidos e submissos, nunca a abandonou o desejo de regressar ao deserto, à terra estranha de onde ela vinha e das suas origens, as origens da sua família, e que nunca mais deixou de a obcecar como um enigma que ela quereria desvendar. Portanto, é mais ou menos esta a história deste importante livro que vale a pena ler. Depois, continuando cronologicamente por datas de publicação, temos este, que é O Caçador de Tesouros.
O Caçador de Tesouros, que é também outra interessante história. Isto no original chama o Caçador de Tesouros. O título original é Le Chercheur d'Or. Digamos, o Procurador de Ouro. O, o, e então, lá está. O Caçador de Tesouros em Portugal, em português, uma adaptação, talvez para lhe dar um sentido mais claro. Porque ele procurava, de facto, não era propriamente o ouro, ele não era um mineiro que andava à procura das minas de ouro. Ele procurava descobrir um tesouro muito mais valioso do que isso. Tudo isto começou quando o pai faliu e depois tiveram que emigrar para a África, não é? Para as colónias, e vieram cair na Mauritânia, de onde o autor era, não é? Portanto, a história começa aí na Mauritânia e ele aí cresce e ele aí se apaixona por uma menina e depois daí ele começa a sonhar em correr o mundo, correr os mares, porque aquilo naquela ilha toda rodeada por mar, o sonho dele era correr os mares à procura do ouro, que era a felicidade com que ele sonhava, mas depois acaba por, no final, regressar às origens e afinal descobrir que podia ser feliz lá na sua pequena ilha. Ora, depois a seguir, temos a Estrela Errante. Estrela Errante, que é também outro curioso livro do L'Ecclésiot e que eu andei a ler esta semana. Ora bem, eu vou ler aqui o sinopse que diz que Esther, que é a personagem protagonista do livro, Esther descobre o que pode significar ser judia em tempos de guerra. Após uma adolescência serena, vai conhecer o medo, a humilhação, a fuga pelas montanhas e a morte do pai. Portanto, eu acrescento aqui que isto foi no tempo do nazismo. Portanto, eram judeus e fugiram para o sul de França, que na altura estava invadida pelos italianos, e aí viviam no sonho de conseguir emigrar para a Terra Santa. Terminada a guerra, Esther parte para o jovem Estado de Israel. Mas a Terra Prometida não lhe vai proporcionar a paz. À chegada, terá um encontro com Nejma, que era uma menina, mais ou menos da idade dela, palestiniana. Nejma, que deixa o seu país com as colunas de palestinianos rumo aos campos de refugiados. Esther e Nejma, a judia e a palestiniana, nunca mais deixarão de pensar uma na outra. Estrela Errante é a descrição de uma viagem rumo à consciência de si mesma. L'Ecclésiot glorifica as mulheres e denuncia o absurdo da guerra. E de facto este livro tem, conforme eu pude ler, e posso acrescentar mais uns pormenores, tem duas partes, né? A primeira, que é passada no tempo da Guerra Mundial, em que eram os judeus que eram os perseguidos, né? E depois uma segunda parte, em que os judeus conseguiram ir, depois da guerra, para a Terra Prometida, foi fundado o Estado de Israel, como à custa de território que foi retirado aos palestinianos. Portanto, a Palestina foi dividida ao meio, digamos assim, sensivelmente, parte para os judeus e parte para os palestinianos. Então aqueles que viviam na parte que foi para os judeus tiveram que sair de lá e foram para campos de refugiados, né? Tiveram que fugir de lá e depois viver como refugiados. E depois conta então, na segunda parte, conta quando os judeus então já eram eles os opressores, em vez de serem os oprimidos, a oprimir os palestinianos, e depois narra aqui a Odisseia da Najma, em tudo semelhante à que tinha sido a Odisseia da Esther na Europa. Um livro de facto maravilhoso que também aconselho, que é uma maravilha. Continuando, iremos agora mostrar outro, que é também um curioso livro, que é o Diego e Frida, que é a história, mais ou menos real, de Diego Rivera e Frida Kahlo.
que eram, como penso que saberão, a maioria de vocês, eram dois pintores mexicanos, muito célebres, e que ela era muito mais nova do que ele, bem, uns 20 anos, ou à volta disso, mas que se apaixonaram loucamente, que se conheceram numa altura em que ele já era um mestre pintor, que ela admirava, e depois vieram-se a apaixonar, mas foi toda a vida um, um amor. Vieram a casar, mas depois divorciaram-se, depois mais tarde tornaram a casar, foram imensamente infiéis um ao outro, tanto ele como ela. Foi um drama, uma história terrível, mas uma história de uma paixão avassaladora e que vale a pena também ler a história de Frida e Diego, ou Diego e Frida. Depois, temos já quase a terminar o Raga. Raga, que tem como subtítulo Abordagem do Continente Invisível. Ora, diz aqui que a Oceania é o continente invisível. Ora, portanto, já vemos que isto será passado na Oceania, lá naquelas ilhas perdidas do Pacífico. Leclésio não tinha imaginado que o mito se encontrava com a realidade. Nesta narrativa em que o real e o imaginário se entrelaçam, em que o poema aflora, o autor convida-nos para a descoberta de uma cultura oceânica e a orientação pelas estrelas, a meditação sobre a imensidão do mar, sobre as mães que protegem os seus filhos da tempestade. Portanto, uma viagem iniciática, uma abordagem da beleza rumo à humanidade. Este texto abre uma reflexão e uma crítica da mundialização que ameaça a harmonia de uma civilização preciosa, mas frágil. Portanto, aquela civilização daqueles povos espalhados pela imensidão do Pacífico e que vai sendo pouco a pouco destruída pela globalização, digamos, por esta mundialização, e aquele continente invisível vai sendo cada vez mais invisível e está prestes a desaparecer. E então, para terminar, temos aqui aquele que eu não sei se até é o último livro dele, pelo menos é o último que ele escreveu, que está publicado em Portugal, que é A Música da Fome, que ele já publicou em 2008. Foi editado pela Edition Gallimard, que publicou a grande maioria dos seus livros, e que logo no ano a seguir, em 2009, foi publicado em Portugal pela Dom Quixote, como aliás a grande maioria dos livros dele são da Dom Quixote, mas também aqui há de outras editoras como da Sextante, a Europa América e outras. Mas a maioria são da Dom Quixote. Diz aqui que este livro foi publicado em França dias antes do Leclésio ser galardoado com o Prémio Nobel. E então, A Música da Fome é um romance com uma forte carga autobiográfica, onde o autor narra a decadência de uma família oriunda da Ilha Maurícia. Portanto, cá está, bastante autobiográfico, como aqui diz. Portanto, essa família de origem na Ilha Maurícia está exilada em Paris durante os turbulentos anos 30 e depois, também na altura da Segunda Guerra Mundial. Anos esses que foram marcados pela inconsciência dos cidadãos e dos políticos, pelo antissemitismo, né? Foi o grande apogeu do nazismo, né? E pelo sofrimento gerado pela guerra. É mais um livro fantástico dele, que, portanto, vale a pena ler, que narra o sofrimento desta família às mãos dos nazis enfim, fugidos à guerra, no tempo da Segunda Guerra Mundial. Pronto, já apresentei os livros todos que tinha. Não sei, penso que por hoje é tudo. Por aqui me fico. E se Deus quiser, e tiver vida e saúde, né, para a semana cá estarei para vos falar de outro autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. Passem bem!